Essa economia do crescimento ilimitado, ela é dependente desta lógica, portanto, do consumismo e do supérfluo. E ela está desesperada durante o coronavírus, porque as pessoas estão em casa e elas estão se satisfazendo com livros, lives e culinária com a família. O que nós estamos redescobrindo é que ela precisa muito mais da vulnerabilidade das pessoas do que as pessoas precisam dela para existir. Veja que os economistas e os políticos estão praticamente desesperados, dizendo que o mundo vai ter um colapso econômico, mas é possível que este modelo econômico, sim, entre em colapso. Mas aí, neste caso, a gente inventa outro modelo que seja muito mais humano, muito mais ético e muito mais equilibrado. Agora, façamos um exercício de reflexão. Basicamente um sonho. Imagine uma comunidade numa montanha muito linda e nessa comunidade a educação é maravilhosa, o transporte público é excelente, a saúde pública é incrível, é super seguro, há parques e praças e onde todas as pessoas conseguem produzir, entregar coisas ao coletivo, se sentirem felizes com isso e os produtos serem de alta qualidade. Um faz pão de queijo, o outro faz queijo de alta qualidade, o outro é um desses cabeleireiros barbudos com uma tesoura tatuada que é super feliz por cortar cabelo, o outro é um professor apaixonado e por aí vai. Pois bem, hoje em dia ainda é difícil imaginar esse tipo de comunidade, mas nessa comunidade não caberia uma compreensão de que precisamos crescer infinitamente. Ou seja, pode haver um limite. A gente precisa ter no centro dos nossos objetivos o bem viver das pessoas e principalmente o equilíbrio desse bem viver com o entorno, ou seja, com a natureza e com as outras pessoas que estão ao nosso redor. Agora, algumas pessoas que já visitaram os países ricos europeus ou já moraram por lá podem estar pensando, isso é mais ou menos o que eles conseguiram através do estado do bem-estar social, onde o Estado consegue fornecer o básico à vida digna, que é saúde, segurança, educação, transporte e até lazer, e assim a maior parte das pessoas consegue sim ter uma excelente qualidade de vida e conseguem com o seu trabalho viver uma vida bem interessante. Agora, uma reflexão é muito importante. Sim, eles têm muito mérito porque eles conseguiram fazer todas aquelas cidades lindas, com todos esses serviços de muita qualidade, então é claro que é um mérito coletivo deles. No entanto, eles não são ainda exatamente um modelo para a Terra toda, porque no fundo eles conseguiram ser ricos daquela forma por uma relação direta com o colonialismo. Ou seja, a Europa colonizou o mundo durante 500 anos, então a sua riqueza tem uma relação muito direta com a pobreza dos países do hemisfério sul. Ou seja, não é exatamente um modelo porque eles não conseguiram aquilo só produzindo internamente. Então nós ainda precisamos criar uma forma de conseguir o que eles conseguiram. Mas, do ponto de vista de gerenciar os recursos e entregar vida digna à população, é realmente incrível o que eles conseguiram. A Suíça, por exemplo, uma parte razoavelmente importante da sua economia vem dos seus bancos que recebem dinheiro de droga, corrupção e de guerras ao redor do mundo, exatamente porque os seus bancos oferecem invisibilidade aos donos das contas, eles captam dinheiro de tudo quanto é tipo de corrupção e guerra ao redor do mundo. É interessante que as empresas nesses países do norte da Europa, lá elas são exemplares, são éticas, transparentes, mas quando elas vão em países empobrecidos, elas se corrompem até a tampa. O mundo está cheio desses exemplos. É aí que pode entrar uma transformação profunda que o corona pode ter ao parar o mundo esses 2, 3 meses.
parando as lojas, os shopping centers, nos deixando em casa, porque muita gente está percebendo que não exatamente precisa da camisa nova, do celular novo, do tênis novo para ser feliz. Aquele vazio existencial pode ser preenchido com o ato de cozinhar com a família, de assistir lives pela internet, de ler um bom livro, de praticar exercícios no quintal. Ou seja, essa parada obrigatória que estamos tendo no mundo está nos fazendo desacelerar, olhar para dentro, relacionar com as nossas famílias e descobrir novas formas de ser feliz, novas formas de existir e de viver. E mais importante ainda, a gente está descobrindo que a gente pode ser feliz sem o consumismo, sem a lógica do descartável, sem a economia do supérfluo. E é a partir desse tipo de reflexão profunda que a gente pode se arriscar a pensar novos modelos econômicos ali na frente, com uma nova lógica. Teve um livro que foi muito importante na minha formação, nesta busca por criação de sociedades sustentáveis, que é da Jane Jacobs, que se chama Natureza das Economias. E ela mostra que, na origem, economia significa oikos, casa, e nomia pode ser ou regra ou administração. Ou seja, o objetivo de uma economia é administrar a casa. Vamos pensar isso em termos de planeta Terra e humanidade. Economia seria como podemos viver bem em um planeta saudável. Agora, a nossa economia do crescimento ilimitado, ela é mais uma espécie de cassino. Ela quer crescer indefinidamente, gerar benefícios a uma minoria e manter a maioria sobre o seu próprio domínio. A autora vai analisando como funciona a lógica da economia da natureza, ou seja, uma planta morre, vira adubo para outra, um animal vem e come a folha dessa planta, que faz cocô e aí já aduba outra planta, e a chuva que cai, depois vai para o lençol freático e ao mesmo tempo umedece o solo, e por aí vai. Existe uma circularidade na economia da natureza, ela é muito complexa e ela é equilibrada do ponto de vista do sistema. Repare que a agroecologia utiliza exatamente esta lógica da economia da natureza. A autora, portanto, nos desafia a olhar para a natureza para inventar uma nova economia humana. E aí, que economia é essa que poderíamos inventar, que seria uma economia sustentável? Ela deverá priorizar o bem viver das pessoas e o equilíbrio com a natureza e com a sociedade. Nesse sentido, o país Butão já trouxe uma inovação incrível. Ao invés de usar os indicadores do PIB para medir o desenvolvimento de sua nação, eles usam o FIB, ou seja, a felicidade interna bruta. São indicadores muito mais sociais e ambientais para medir o sucesso da nação deles. Vai chegar um momento na Terra que a gente vai precisar priorizar também este bem viver e não apenas o crescimento da produção. Neste caso, o Butão, que não é muito bem visto por muitas pessoas, está trazendo uma inovação importante para a humanidade e a gente tem muito a aprender com ele. Deve ser também uma economia da vida digna, ou seja, esses serviços essenciais devem ser garantidos, mas a gente não deve passar a vida trabalhando infinitamente para correr atrás de um consumo que não exatamente vai nos trazer a felicidade. Precisa também ser uma economia de baixo carbono, ou seja, que ela seja muito responsável nos seus processos produtivos, eficiente energeticamente, ética com o consumidor, com o trabalhador e com todos os envolvidos. Essa economia do futuro deverá ser também uma economia muito mais local. Nós já fizemos a reflexão sobre o impacto dos produtos na terra. Imagine você comer um salmão que é produzido no sul do Chile e anda 5.000 quilômetros para chegar na sua mesa relativamente fresco numa terça-feira à noite.
é um impacto muito grande. Muitos alimentos brasileiros são transportados às vezes por 2.000 quilômetros para chegar na mesa do consumidor. Ou seja, um alface que é bem produzido lá no interior de São Paulo, mas precisa ser colocado num caminhão para ser vendido em Cuiabá, 1.700 km de distância. Neste caminho, muito alface se perde, precisa de muita energia para transportar esse alface. O supermercado, quando vai organizá-lo na bancada, também retira um tanto que já está machucado, e aí é um custo ambiental e social muito grande para o alimento chegar à nossa mesa. A economia local privilegia o que é produzido nas redondezas e faz com que haja um desenvolvimento regional. Essa economia sustentável é focada no bem viver, na vida digna, no equilíbrio com a sociedade e com a natureza, na fraternidade, ou seja, a felicidade é algo coletivo. Todos precisam ter vida digna para que o indivíduo seja feliz. É também uma economia de baixo carbono e uma economia que privilegia o que é feito nas redondezas, ou seja, economias locais e vivas. E repare que essa experiência difícil do coronavírus está nos ajudando a implementar exatamente essa economia e nos fazendo ver que é possível sim construí-la ali num horizonte relativamente próximo. Agora, beleza, parece muito bonito no papel e nas ideias, parece um grande sonho, mas e na prática? Bom, na prática tem pessoas e organizações pensando essa economia sustentável neste exato momento. A cidade de Amsterdã está aplicando exatamente neste momento o chamado modelo da rosquinha, que prevê um equilíbrio entre o bem-estar da população, um equilíbrio social, ético e ambiental. Vale a pena conferir. Então, depois de todos esses argumentos, eu o convido a assumir esse desafio de criar esse novo modelo econômico, seja por meio do seu próprio estilo de vida ou por ações que realmente transformem as empresas e as sociedades. Bora? Peraí, só um minutinho, ainda não desliga esse vídeo não. Dá um joinha aqui embaixo, compartilha para que esses conhecimentos possam chegar a mais pessoas e essas reflexões possam atingir um grupo maior e que a gente possa dialogar sobre a sala de aula de hoje em dia, as transformações necessárias e a pedagogia que queremos para um futuro próximo.